Olá, Gil aqui. São duas as questões hoje trazidas da Suma. Eu vou pular a questão sobre Deus, se a ciência divina é mais importante do que todas as ciências que existem. Há uma diferenciação entre arte e ciência. Não farei essa diferenciação nesse momento, mas o Aristóteles nos chama a atenção no livro da Física para o fato de que todo acontecimento tem suas causas primeiras e é objeto de estudo dos estudiosos da natureza, também aos matemáticos, mas principalmente aos estudiosos da natureza, o estudo das causas primeiras. Então a primeira questão é se todas as coisas são submetidas ao governo do divino. Quanto a esse artigo, assim se procede, parece que nem todas as coisas estão submetidas ao governo do divino. Como são duas questões, eu não vou ler as contrapartidas dos argumentos. Eu vou ler os argumentos em prol e em contrário e a resposta de São Tomás de Aquino. Com efeito, perceba, no que lemos até aqui da Suma, Eclesiastes aparece como um argumento em contrário e não como. Não, geralmente a escritura não aparece como um argumento principal. Mas número 1, com efeito, o livro de Eclesiastes diz: Vi sob o sol que nem toda a corrida é dos velozes, é dos mais velozes, nem a guerra é dos mais fortes, nem o pão é dos mais sábios, nem as riquezas são dos mais espertos. Nem a beleza é dos artesãos, mas o tempo e o acaso estão em tudo. Ora, as coisas submetidas ao governo de alguém não são casuais. Logo, o que se encontra sob o sol não está submetido ao governo divino. Adianto logo que é uma frase conhecida do Aristóteles, né? É tratado como o filósofo que a experiência produz arte e o acaso, e a inexperiência produz acaso. A experiência produz arte e a inexperiência acaso. Número 2. Além disso, o apóstolo na primeira carta aos Coríntios diz que não se ocupa de bois. Deus não se ocupa de bois. Ora, cada um tem de cuidar das coisas confiadas a seu governo. Logo, nem todas as coisas estão submetidas ao governo divino. 3. Ademais, o que pode governar a si próprio não parece ter necessidade do governo de outrem. Ora, a criatura racional pode governar a si própria, pois tem o domínio de seus atos e age por si, em vez de ser atuada por um outro, o que parece ser próprio dos governados. Logo, nem tudo está submetido ao governo divino. Em sentido contrário, diz Agostinho: Deus não deixou de ser harmonia de suas partes, não só o céu e a terra. Perdoe. Agostinho diz em sentido contrário: Deus não deixou sem harmonia de suas partes não só o céu e a terra, nem só o homem e o anjo, nem as vísceras do menor e do mais vil dos animais, nem a pequena dos pássaros, nem a humilde flor dos campos, nem a folha da árvore. Portanto, tudo está submetido ao governo de Deus. Respondo São Tomás. É pela mesma razão que compete a Deus governar as coisas e ser causa delas, porque cabe ao mesmo agente produzir a coisa e lhe dar sua perfeição, e isso diz respeito ao que governa. Ora, como demonstramos acima, Deus é a causa não particular de certo gênero de coisas, mas a causa universal de todo ente. Por isso, assim como nada pode ocorrer que não tenha sido criado por Deus, da mesma forma nada pode existir que não esteja submetido ao governo de Deus. Isso fica claro ainda pela razão de fim. Há tanto se estende o governo de alguém,
a quanto pode se estender o fim do governo. Ora, como mostramos acima, o fim do governo divino é sua própria bondade. Portanto, como nada pode existir que não seja ordenado para a bondade divina, como a um fim. Portanto, como nada pode existir que não seja ordenado para a divina bondade, como a um fim. Assim, é impossível existir um ente que se subtraia ao governo divino. Deus seria menos com uma grama a menos ou com uma estrela a menos. É estulta, estulto é cérebro pequeno. É tipo burro, mas é estulto. É estulta, pois, a opinião dos que dizem que as coisas inferiores, corruptíveis ou particulares, ou até mesmo as coisas humanas, não são governadas por Deus. São estes que dizem no livro de Ezequiel: Deus abandonou a terra. Bem, se seguem então as objeções, eu vou passar para a próxima pergunta, que não aparece em ordem cronológica, né? Parece que mesmo os acasos são governados por Deus. Utrum inaequalitas rerum. Rerum é coisa. Res, pública, a coisa pública. Res é coisa. Rerum. Utrum inaequalitas rerum sit adio. A desigualdade das coisas vem de Deus? Quanto a esse artigo, assim se procede, parece que não vem de Deus a desigualdade das coisas. Número 1. Com efeito, é próprio do que é ótimo produzir coisas ótimas. Ora, entre as coisas ótimas, uma não é superior à outra. Logo, é próprio de Deus, que é ótimo, fazer todas as coisas iguais. 2. Além disso, a igualdade é um efeito da unidade, como se diz no livro 5 da Metafísica. Ora, Deus é uno, logo fez todas as coisas iguais. 3. Ademais, é próprio da justiça dar a Deus, dar a desigualdade coisas desiguais. Ora, Deus é justo em todas as suas obras. Logo, uma vez que a ação pela qual ele comunica o ser às coisas não pressupõe desigualdade entre elas, parece que as fez todas iguais. Em sentido contrário, está escrito no Eclesiastes: porque um dia precede o outro, uma luz a outra, um ano, o outro ano, e o sol, o outro sol, separou-os. A sabedoria de Deus. Ponto, respondo São Tomás. Orígenes, querendo refutar a posição daqueles que afirmam a distinção entre as coisas pelo antagonismo dos princípios do bem e do mal, tem os que afirmam que a distinção entre as coisas é essa dicotomia entre bem e mal. O Orígenes estava refutando, ele estava não reduzindo as coisas ao bem e ao mal. Querendo refutar isso, estabeleceu que, no começo, Deus criou todas as coisas iguais. Disse, com efeito, que Deus criou, primeiramente, apenas as criaturas racionais e todas iguais. Mas a gente já viu no livro, já tem leitura aqui dos 6 dias da criação, os animais foram feitos antes que o animal racional, o homem, povoasse a terra. Mas, enfim, a desigualdade sobreveio a elas primeiramente pelo livre-arbítrio. Algumas voltando-se mais ou menos para Deus, outras se afastando mais ou menos dele. As criaturas racionais, que pelo livre-arbítrio se voltaram para Deus, foram elevadas às diversas ordens angélicas, segundo a diversidade dos méritos. Aquelas que se afastaram de Deus foram aprisionadas em corpos diversos, segundo a diversidade das faltas. Essa é a causa, segundo ele, da criação dos corpos e da diversidade deles. Ora,
Segundo isso, o universo das criaturas corporais não existiria para Deus comunicar sua bondade às criaturas, mas para punir o pecado. Ora, isso contradiz as palavras do Gênesis. Deus viu todas as coisas que havia feito e elas eram muito boas. E, como diz Agostinho, que há de mais insensato no que dizer que o artífice divino pensou este sol único, em um único universo, não como ornato de beleza ou conservação das coisas corporais, mas que isso aconteceu porque uma alma pecou. De tal forma que, se 100 pessoas tivessem pecado, haveria 100 sóis. É preciso dizer que, como a sabedoria de Deus é causa da distinção entre as coisas, é também a causa da desigualdade. E isso assim se esclarece. Encontra-se nas coisas uma dupla distinção, uma formal, naquelas que são especificamente diferentes, outra material, naquelas que diferem apenas numericamente. Ora, sendo a matéria ordenada para a forma, a distinção material é ordenada para a distinção formal. Tudo que existe na realidade existe com matéria e forma. A forma nos seres humanos é a alma é individuada. A alma morre. A sabedoria do espírito imortal é a sabedoria do espírito imortal. O espírito não perece. Sine anima sperare non potest. Correto? Muito bem. Por isso vemos nas coisas incorruptíveis que nas coisas incorruptíveis não há senão um indivíduo de única espécie, porque a espécie se encerra suficientemente em um para a conservação desta. Nas coisas que são geradas e corruptíveis, há muitos indivíduos de uma única espécie para a conservação desta. Por isso se vê que a distinção formal tem mais importância do que a material. Ora, a distinção formal exige sempre a desigualdade, pois, como se diz no livro 8 da Metafísica, as formas das coisas são como os números nos quais as espécies variam por adição ou subtração da unidade. Por isso, nas coisas naturais, as espécies parecem estar organizadas por graus. Por exemplo, os corpos mistos são mais perfeitos que os simples, as plantas mais que os minerais, os animais mais que as plantas, os homens mais que os animais. E em cada um desses graus encontra-se uma espécie mais perfeita que as outras. Portanto, como a sabedoria divina é causa da distinção entre as coisas, para a perfeição do universo, assim também é da desigualdade. Pois o universo não seria perfeito se encontrasse nas coisas apenas um grau de bondade. Assim encerram-se as duas questões.